as duas estão devendo, né? Juntando o que a Renata e a Simone estão devendo de PVA para o governo, dá mais de R$ 5.000 em impostos, que não podem nem ser parcelados e tem que ser pago até o fim do ano. Procuramos o governo do estado de São Paulo e aí a gente tem duas frentes para trabalhar. A Secretaria da Fazenda explicou para a gente que só analisa os laudos que são enviados pelo IMESC, que é um Instituto de Medicina, enfim, da Secretaria da Justiça. E o que eles disseram? Que quem se sentiu lesado tem que recorrer. Só que se você recorrer, você tem que passar por toda essa perícia de novo, sendo que o erro não é dessas pessoas. Isso é nitidamente um erro que foi cometido lá dentro do governo. Não sei se foi na Justiça, se foi no IMESC, onde é que foi, mas não é culpa das duas. E aí, por outro lado, nós procuramos também o IMESC, que é um instituto dentro, né, da Secretaria da Justiça, que é o responsável por emitir esses laudos. E eles vão nos dar entrevista agora. Estão ao vivo aqui com a gente. Dr. Luiz Felipe Rigonati é o diretor do Departamento de Estudos e Perícia da Secretaria da Justiça aqui de São Paulo. Doutor, obrigada por nos atender. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Ana Paula. Bom, imagino que... Obrigada ao senhor por nos atender aqui. Eu imagino que já chegaram, na verdade, os laudos, os casos dessas duas moças que nós acabamos de relatar aqui no ar. A primeira coisa que eu queria era uma resposta. Como é que vocês receberam isso e o que pode ser feito para resolver a situação dessas duas cadeirantes, a Renata e a Simone? Acho que esses dois casos, ou outros até que aparecerem, a gente vai reavaliar, obviamente, caso a caso. A gente já solicitou uma apuração técnica junto à clínica que realizou essas duas avaliações, né, para a gente reavaliar e corrigir essas possíveis inconsistências que existiram, né, e que levaram a essa conclusão. Acho que sempre o IMESC pede, né, tem as clínicas mais vai pedir, então sai no nosso nome, mas é importante a gente deixar claro que a gente não quer nunca prejudicar aqueles que são avaliados, né, as pessoas que necessitam desse benefício. Bom, isso claro, né? A ideia é essa mesma. Agora, olhando para esses dois casos, dá para ver que está muito claro que foi um erro? Pessoas cadeirantes não podem ser classificadas como deficiência leve, ou não? Tem algum critério que mudou nessa avaliação? Isso mesmo, por isso que a gente vai... temos que refazer esse laudo, né? Sair com um laudo consistente e de acordo com a realidade. Né? Entendi. Agora, essas pessoas vão ter que fazer algo ou como isso configura um equívoco do governo, isso vai ser revisto automaticamente? Eu pergunto isso pelo seguinte, a gente está falando de pessoas com mobilidade reduzida e um número muito pequeno de clínicas para a emissão desse laudo no estado de São Paulo. Forçá-las a passar por uma perícia nova, se deslocar, essa humilhação toda de ter que ficar mostrando, tá vendo, eu sou cadeirante de verdade. Isso vai precisar acontecer de novo ou tem algo que possa ser feito automaticamente por vocês? A gente vai rever o laudo, a conclusão dele e emitir um novo parecer. Entendi, mas essas sem pessoas... precisar trazer, ela ter esse desgaste para trazer e passar por uma nova situação, porque nesses dois casos especificamente está muito claro, né, obviamente, da limitação e da gravidade da deficiência. Ótimo, excelente. Agora sim, a gente teme, e vamos ver se novas denúncias, novas reclamações vão chegar aqui, Luiz Felipe, sobre outros casos que possam também ser de erros, né, de equívocos que tenham acontecido. Eu estava até olhando os laudos das duas e é uma coisa curiosa, né, porque aparece ali que tem uma limitação. Eu vi o questionário, a limitação para ir ao banheiro, limitação para se alimentar e embaixo, mesmo com tudo isso descrito, a consideração de que é uma deficiência leve. Então, não sei em que parte da apuração desses dados que esse erro aconteceu, mas pode ter acontecido com outras pessoas. Aparentemente, não foi um caso de má fé, pode ter sido um erro mesmo ali na hora de passar esses dados para o sistema. Vocês pretendem fazer um pente fino em todas as negativas que foram emitidas pelo governo? A gente quer, inclusive, reavaliar, né, todas essas clínicas que estão credenciadas, justamente para a gente ver onde esses erros estão acontecendo, né? Justamente para a gente ver se esses vínculos com o IMESC permanecem. Né? Entendi. Se é uma clínica só, se foi um erro pontual, se não, né, se foi um erro de preenchimento, qual questão que foi, se foi em todas as clínicas credenciadas, se são só em algumas, né? Porque, afinal de contas, a gente agendou 70 mil laudos, já expediu 56 mil laudos, né?
Então a gente vai rever para justamente poder manter um trabalho de qualidade, né? Já que somos nós responsáveis pela emissão desse. Agora sim, Luiz Felipe, aí eu não sei se vocês conseguem fazer isso também. A gente está cobrando a Secretaria da Fazenda em relação a isso também pelo seguinte: quem teve recebeu a negativa em relação à isenção do IPVA tem até o fim do mês, até o fim do ano, né? Porque são 30 dias, 30 de novembro tem até 30 de dezembro para pagar esse IPVA. Não seria prudente pedir a suspensão desse pagamento até que esse pente fino que vai ser feito pelo governo seja concluído? Porque imagino que vai dar mais trabalho para pagar e depois ter que devolver. E a gente sabe que tem casos de pessoas aqui que estão sem grana nenhuma. Até porque é bom a gente lembrar ao nosso ouvinte que tem gente que estava com pedido pendente para 2023 e 2022. Então, que agora, em dezembro, tem 2 anos de PVA para pagar. É imposto caro, né, Luiz Felipe? Então, não seria prudente agir dessa maneira para não prejudicar essas pessoas? Ele vai precisar entrar com recurso. A hora que ele entra com recurso, esse pagamento é suspenso automaticamente, né? Ele não vai na Cefaz. O recurso é na Cefaz, né? Ele entra com recurso na Cefaz, esse pagamento é automaticamente suspenso, ele não vai precisar pagar até que essa decisão seja revista, né? A nova emissão desse parecer. Não, eu entendo, mas como pode ter sido não, como houve um erro no processo e não dessas pessoas, não é prudente já fazer essa suspensão preventivamente, ou pelo menos esticar um pouco esse prazo? Ampliar para 60 dias, porque eu imagino que esse não deve ser um detalhamento que é fácil, é rápido de fazer, né? Até vocês conseguirem apurar o que de fato aconteceu. A gente não consegue, a gente é responsável pela emissão, então eu não consigo suspender automaticamente todos esses casos, né? Ela precisa necessariamente entrar na Cefaz e solicitar o recurso que esse bloqueio vai ser feito, ele não vai precisar pagar. Entendi. Pelo menos nesses 2 casos que nós apresentamos, essa cobrança já vai ser automaticamente suspensa ou não? O processo, nesse caso aqui das duas, o processo está todo com vocês, vocês vão resolver para elas. Isso, ela precisa entrar com recurso que vai pagar e nossa parte do laudo a gente vai rever. Né? Para suspender o pagamento, elas precisam entrar na Cefaz, né? Porque esse órgão que vai fazer esse bloqueio, a gente não consegue fazer aqui automaticamente. Entendi. É competência da própria Secretaria da Fazenda. Então, mesmo sendo um erro do governo, vai acabar caindo para o cidadão fazer alguma coisa para resolver. Vai ter que se movimentar de qualquer maneira. Mesmo que não para fazer o laudo, vai ter que entrar com recurso. Não dá para escapar disso. Ele precisa entrar com recurso. Gente, mas é muita trabalheira para essas pessoas, né? E pessoas que, assim, a gente fala benefício, e não é nem um benefício, isso é um direito, assim, é uma ínfima ajuda para gente que já gasta muita grana com médico, com tratamento, com fisioterapia. E aí acaba tendo essa isenção para ver se é uma pequena ajuda, né? Perto da falta de acessibilidade e uma série de coisas que essas pessoas têm que enfrentar no dia a dia. Mas, pelo menos em relação a isso, a gente já tem uma resposta, vai haver uma revisão desses laudos. Agora, vamos dar um prazo aqui, Luiz Felipe, para o nosso ouvinte, para que seja feita essa revisão aí e essa análise da qualidade das clínicas que estão oferecendo os laudos do IMESC. A gente tem como botar aqui um prazo? Prazo para rever, acho que a gente consegue... Esses 2 casos? Esses 2 casos especificamente. Já foram questionados nas clínicas ainda hoje? Já foi? Eles já foram questionados hoje, aqui minha equipe está me dizendo, que eles já foram reavaliados ainda hoje, então acho que num prazo aí de alguns dias, mais ou menos uma semana, acho que uma semana é um tempo razoável para a gente poder dar essa resposta aqui, já que tem todos os trâmites mais burocráticos. Entendi, mas só esses 2 casos vão ser revistos ou não? A atuação dessas clínicas vai ser revista? Também. A gente vai entrar justamente para ver isso, com certeza. Não são muitas clínicas, não são 10 no estado, então é uma coisa mais simples, né? Infelizmente são poucas. São muitos laudos, né? Então, muitos laudos para muitas vezes a gente rever. Poucas clínicas cadastradas, mas uma quantidade razoável de laudos, 70 mil já agendados, né? Expedidos 56 mil. Agora, no caso de haver aí a comprovação de que essas clínicas estão trabalhando da maneira errada, elas são descredenciadas, o que acontece nesse caso? Sim, daí a gente vai descredenciar essas clínicas, né? A gente não vai conseguir manter clínica aqui fazendo um trabalho inadequado junto à população, né? É o que a gente espera também.
Vamos seguir acompanhando, vamos continuar em cima disso. Deixa eu agradecer aqui pelo tempo do Luiz Felipe Rogonati, que está com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Ele é diretor do Departamento de Estudos e Perícias do IMESC, aqui da Secretaria Estadual da Justiça de São Paulo. Luiz Felipe, obrigada. A gente vai seguir se falando, vai seguir acompanhando o caso, viu? Obrigada aqui pelo seu tempo com a gente. Eu fico à disposição, viu?